Muito bem, muito boa noite. Nós vamos aqui começar a nossa aula de comentários de primeiro e segundo Crônicas. Mas antes, nós vamos orar. Nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, a sua bênção, para que este momento, Senhor, seja, Pai, agradável aos teus olhos, seja útil para nossas vidas, pois é a tua palavra, Senhor, que estamos estudando. Que o Senhor possa estar agraciando todos os alunos, para que possa aproveitar ao máximo, Senhor, quem está ao vivo, quem entrar depois, ou quem somente assistir a aula no gravado, que também, Senhor, seja abençoado, também, Senhor, possa aprender, em nome do Senhor Jesus. As suas bênçãos também, Senhor, eu oro, peço aqui, Pai, para que os outros alunos das outras matérias também, Senhor, possam estar aproveitando o máximo essa grande oportunidade de estudos da Tua Palavra. Abençoe também os demais professores. Pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Muito boa noite. Já estamos aqui para a gente poder dar continuidade a esse curso de teologia na matéria de comentários de primeiro e segundo Crônicas. Então, eu quero apenas relembrar o nome da matéria. Por que comentários? Porque, na verdade, nós vamos pegar alguns estudos somente. Por quê? Porque esse primeiro e segundo Crônicas, ele praticamente é uma repetição lá de Samuel, de Reis, e aquilo que é mais relevante a gente estudou. E aqui alguns outros pontos que a gente pode ainda aprender um pouco mais e outros que a gente não viu ainda. Por isso, é apenas o comentário, é apenas o comentário do primeiro e segundo Crônicas. Na nossa aula anterior, nós vimos o sentido da palavra crônicas aqui, que são narrativas. Essas narrativas tanto pode ser com a participação ou não a participação de quem está escrevendo, de quem está sendo cronista, de quem foi lá o registrador do fato, né? De quem foi aqueles que anotaram, né? Escreveram, foram também escriturários, vamos dizer assim, dos reis, dos fatos, de tudo que acontecia do povo, tá certo? E o primeiro Crônicas, ele fica mais, ele dá mais ênfase, né, ao reino de Jerusalém, ali o reino de Judá, ali no sul. Ele comenta também um pouco do norte, né, paralelamente, mas ele fala mais do que aconteceu no reino de Davi em diante, porque o reino de Davi, Salomão e depois Roboão e todos os outros, eles se mantiveram a dinastia de Davi. Já o reino do norte, Israel, e com a capital Samaria, eles não, havia muita troca de dinastia, troca de pessoa, troca de família no trono. Né? Então, a gente deu uma relembrada nisso aí também. E do capítulo 1 do primeiro ao capítulo 9, nós vimos lá muitas genealogias, filho de quem, filho de quem, filho de quem. Então tem ali, por quê? Porque para os judeus, o Israel todo, era de suma importância provar que a pessoa era um judeu. Né? Quem não era misturado, os pais ou alguém da família não fosse, né? Então era desconsiderado, a não ser que fosse aí o homem, né? E também Esdras pode ter sido o escritor, não se tem, não podemos afirmar, né, com 100%, né, de que foi Esdras, mas pela maneira de escrever, pela poesia dele, pelas informações que esse livro demonstra, para então os judeus, né, os rabinos, aí tudo indica, mas nem eles, né, eles têm tanta certeza. Então, apenas levanta o nome de Esdras, mas não com toda certeza. Aí, vamos então para a nossa aula de hoje. Nós paramos no capítulo 10. No capítulo 11, capítulo 10, na aula passada ainda, né?
Isso, é o capítulo 10 hoje. Vamos lá, capítulo 9, as genealogias. Ótimo. Capítulo 10, hoje. Né? Capítulo 10, o que nós temos? Nós temos aqui a derrota de Israel ainda sobre o governo de Saul. Né? Aquilo tudo que Samuel tinha falado para ele, que ele ia perder o reino, que ele ia morrer. Então aconteceu a derrota, a morte dele e dos seus filhos. Os seus 3 filhos, ele perdeu num dia só. Né? Que dor para a família, né? A morte do pai, a morte, né, dos irmãos, a morte de uma família, de homens, não houve mais. Então, perdeu-se a dinastia ali. Ali findou a dinastia de Saul como rei. Foi só ele, os seus filhos não foram reis, né? Não foram, né? Ali Deus já havia preparado Davi. Deus já havia preparado, lembrando que até então era o todo do povo, era tudo unido, chamado o reino do tempo unido, tá certo? Saul, Davi e Salomão. Ótimo. Com essa guerra e essa derrota, né, foi levada a arca, foi perdido o território, a moral da tropa foi lá embaixo, a moral do país foi lá embaixo, né? Tudo que aquela pompa, aquela coisa que Saul tanto, né, passava, né, até para os seus vizinhos, os países vizinhos, foi tudo, acabou tudo, não teve mais, né? Acabou aquela moral, aquela coisa bacana, aquela pompa, tanto que queria um rei para nós, né? O rei que vá diante de nós. O povo ficou arrasado. Logo o primeiro rei deles, né, já foi tudo para o beleléu. Lembra que nós comentamos? Queremos como os outros países têm, nossos vizinhos têm. Ai, que deu, né? Então, só que do capítulo 11, Davi, eu coloquei aqui no na nossa apostila, eu coloquei o capítulo 11, verso 41, Urias. Mas eu quero colocar aqui o seguinte, é que eu inverti aí na nossa apostila. Primeiro eu quero falar mesmo da unção de Davi como rei perante o seu exército. Então, conforme o povo ficou sem uma referência, ali no caso da morte de Saul, ele já tinha uma outra referência, que era Davi. Porém, lembra, Davi não estava nisso aí. Davi estava fugido, Davi estava, né, não estava nesse negócio todo, nessa morte, nessa derrota. Lembra que Saul tinha perseguido ele, né? Então, só que Davi tinha a simpatia do povo, Davi tinha moral, Davi tinha. Então, muitas pessoas foram atrás de Davi, foram juntando em Davi, ó. Capítulo 11, verso 1. Então, todo Israel se juntou a Davi em Hebrom. Hebrom é uma região montanhosa, ali por perto de Jerusalém, dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias saídas às entradas militares com Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, será chefe sobre o meu povo de Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. Então, os anciãos eram as pessoas importantes, conhecidas, pessoas respeitadas, pessoas que conheciam já a palavra de Deus, o Torá, vamos dizer assim, né? Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. Aí já se fala ele rei, né? E Davi fez pela aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungira Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Samuel. Então, ali, naquele momento, né, sem nenhum constrangimento, dentro da vontade de Deus, o povo todo sabia a pessoa de Davi, né, fizeram um rei ali. E aí depois, a primeira atitude dele, né, partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que haviam habitado aquela terra, né? Disseram os moradores de Davi, disseram os moradores de Jebus Davi: tu não entrarás aqui. Então o que aconteceu? Houve aí uma vitória, assim, vamos dizer assim, antes de algo maior, a tomada de Jerusalém. Eu quero só lembrar que
essa tomada, ela, do tempo de Josué até aquele tempo, o povo de Israel não conseguia tomar aquela cidade, aquela região. Era fortemente. Eles eram um povo realmente muito bem preparado, porque eles tiveram a petulância de dizer: você não entrará aqui, né? Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, e essa é a cidade de Davi. E foi, então, né, é, um nome que garantiu, deu mais fama, deu mais honra, deu mais segurança ao povo, essa vitória, né? Tomou aqueles tributos e depois ficou sendo em Jerusalém. Beleza? Aí, nesse mesmo capítulo, olha como é diferente Crônicas de Samuel, né? Ele é ungido rei, ele toma, ele tem ali o, o exército dele, né? É, e vai falando das pessoas que faziam parte desse grupo de homens de Davi. São estes os principais valentes de Davi, verso 10. São estes os principais valentes de Davi que apoiaram valorosamente o seu reino. Olha que tradução. Eram homens que realmente foram fiéis a Davi, né? Com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, que é importante a esse povo. Então, eles já sabiam, né, da unção de Davi, já sabiam, aceitavam plenamente Davi como rei. E aí ele vai falar vários nomes aqui. E aí o principal, brandiu a lança, e ajuntou tudo aqui, grandes guerras, que feriu tantos filisteus, que matou tanto, que fez tanta coisa, e fizeram muita coisa. O que eu quero destacar é o verso 41. Então, 1 Crônicas, capítulo 11, verso 41. Urias, vírgula, Eteu. Aí se você veio à mente, é Urias? Aquele um lá da Betseba? A resposta é sim. É Urias, sim, ele mesmo. Então, você vê, aqui está o, a lista de homens, como eu falei, homens valorosos. Aí vai a lista deles todos aqui. Vai colocando o nome deles aqui, né? Ah, verso 25. Era mais nobre do que os 30, porém aos 3 primeiros não chegou. Davi o pôs sobre. Foram os heróis dos exércitos. Azael, irmão, aí vai. Samote, Ira, Maraai, vai vendo os nomes aí. Aí. Entre os nomes está aí Urias, verso 41, que é onde Davi, né, aconteceu aquela situação lá com a Betseba. É ele mesmo, certo? Então, Davi, Urias, quando a gente lê lá a priori, né? Era um alguém lá do exército. Não, ele não era só um alguém, ele era tido como um herói do exército, um alguém de respeito, né? Um alguém que tinha a sua vida marcada por servir a Israel no campo de batalha. Uhum. Então, para quem serviu a uma guerra, para quem foi no estado de guerra, para quem, no meu caso, serviu o quartel, a gente sabe o que é um soldado de honra, né? E Urias era um desses, tá bom? Olha só o que Davi, se você conhece a história, não vou repetir aqui de Betseba, né? O que ele foi fazer, né? Ele, uma pessoa que, né, tinha toda a capacidade, beleza? Tá aí. No capítulo 12, né, tem o exército dele, fala os nomes deles, toda a divisão deles aqui. O exército proclamou em Hebron ele rei, beleza, já estava, então, os de Benjamim, Isacar, Levi, toda as 12 tribos lá com seus representantes e tal, beleza, fez aquela cerimônia, ótimo. Capítulo 13 em diante, 13, 14, 15 e o 16, são capítulos que falam um pouquinho do Davi, como o Davi um pouquinho espiritual, mas também um pouquinho ele guerreiro. Então vamos lá. Aí ele foi para Jerusalém, fez a sua capital, né? Então, aí ele, primeira coisa também que ele chegando lá, ele fez algo espiritual. Ele trouxe da arca, né? 13, capítulo 13, verso 5. Reuniu, pois, Davi a todo Israel,
desde Sior do Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi com todo o Israel subiu para tirar, né, a arca desse lugar. Então, Davi com todo o seu exército subiu a Balaá, isto é, a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos. Quando chegaram à ira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para assegurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Aí eu fiz questão disso aqui. O que tem a ver isso aqui? Lá, né? Vou fazer só os comentários. Então vamos fazer um pequeno comentário aqui, né? O transporte da arca, eu não vou ter que voltar lá, é só para lembrar. Estava do modo errado. Tinha como carregar a arca. Todas as instruções com os levitas, e todo, tá certo que a intenção do Davi, entre aspas, vamos dizer, olhando assim, foi boa, né? Vamos reunir, vamos deixar no lugar certo, no lugar bacana, tudo direitinho. Só que o que foi feito não agradou a Deus. Não era daquele jeito ali. Do jeito que ele bem entendeu, vou fazer assim, desse jeito. Ele bem sabia as instruções. Os outros também sabiam, os anciãos sabiam de como deveria ser carregada a arca, né? Nós já estudamos isso lá para trás. Aí aconteceu esse tropeçar aqui dos animais, no intuito de fazer alguma coisa pela arca. Aí o que a gente pode tirar disso? Né? Pensando, será que tem lição? Também ficava pensando. Aí, anos atrás, né? Anos atrás, tudo tem um motivo, tudo tem um propósito, tudo tem um ensinamento, tirar um proveito, tirar algo de qualquer situação para a gente aprender alguma coisa. Como eu acabei de falar, havia instruções de como transportar a arca. E aí, então, foi feito. O que foi feito, então? Quando, no capítulo 14, aqui, ó, vamos continuar lendo, então. Aí, tudo ficou triste. Tava aquela festa, aqueles cânticos, aquela coisa, o cara morreu. Perdeu toda a graça, né? E aí, então, temeu Davi a Deus, aquele dia, e disse, como trarei a minha arca de Deus? Aí ele entendeu, falou, peraí, se esse cara estava cuidando, era todo mundo lá de Deus, e faz um negócio desse, e eu, né? Então, ele ficou sentindo indigno, né? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Então, outra lição, né? Dentro de Deus, né? Dentro de Deus, e o abençoou. Então ele foi digno de ficar ali com aquela representação altíssima, né, em sua casa. Então Irão, rei de Tiro, aí mandou mensageiro, foi o capítulo 14, né? Foi reconhecido por outros países. Ele faz, Davi, outras vitórias sobre outros, principalmente os filisteus, né? Aí no capítulo 15, interessante, que aí ele começa a colocar a casa em ordem, né? Quem vai ser o quê, com tal coisa. Então, os levitas, ele começa, então, a logística toda do culto, tudo como que devia ser feito. Aí ele foi mais espiritual aqui, né? Colocou as pessoas para cantar, os sacerdotes, os levitas, provisões, os sacrifícios, colocou, restaurou, literalmente restaurou, cuidou da casa de Deus, né, e dos seus servos, né? Os porteiros aqui no capítulo 17, 18, estava tudo certo ali, tá? Foi aí, verso 25, foram Davi, os anciãos de Israel, os capitães de milhares, para fazer subir com alegria a arca da aliança do Senhor, a casa de Obed-edom, da casa, né? Tendo Deus ajudado os levitas, que levaram a arca da aliança, como é que os levitas levaram? Nos ombros, né? Ofereceram sacrifício, tudo lá, né?
Davi é vestido do manto, linho fino, cantores e tal, e tudo beleza, tá tudo certo. Aí, conforme deveria ser carregado, aí foi aceito por Deus. Então, também, às vezes a gente pode ter até boa intenção de servir a Deus. Às vezes nós temos até a consciência de servir a Deus. E a gente vai fazendo aquilo. Não, mas é para Deus. Não, mas é para a igreja. É para a glória de Deus. Não, isso aqui, irmão, eu faço isso. Então, daquela uma lá, que é o que estendeu a mão e morreu, a gente também vai tirar, né? Que fazer a vontade de Deus do jeito de Deus, das ordens de Deus, dentro da palavra, da vontade de Deus, dentro das profecias de Deus, dentro do que já está escrito, né? Dentro daquilo que foi ensinado pelos profetas, ensinado por Jesus, ensinado pelos apóstolos. É isso sim. Se nós servimos a Deus dentro desse tripé espiritual aí, profetas, Jesus, apóstolos, os seus ensinamentos, aí não vou voltar. Dentro da vontade de Deus, vai ser aceito por Deus os nossos serviços, né? Então, se a gente não está dentro disso, né? Então a gente deve autoanalisar, né? Rever realmente, ver o que está errado, ver se estamos na carne, servindo a Deus, ver se estamos realmente em comunhão com os irmãos, em comunhão com a família, pecado para confessar. E se o que nós estamos fazendo realmente está sendo aquilo que é bíblico, né? Então, pergunte a Deus, né, sobre isso também, isso vai ajudar nas orações, você centralizar mais a sua vida, fazendo a vontade realmente de Deus, né? Fazendo a vontade de Deus do jeito de Deus, não do nosso próprio jeito. Beleza? Então tá bom. Um detalhe pequenininho aí, quando ele estava dançando lá e se alegrando, a filha de Saul, né, Mical, né, viu, né, era casada com Saul, né, falou, olha, o Saul tá dançando, que coisa, né? Aí desprezou no coração o Davi, né? E aí Davi não teve descendentes, né, filhos com a Milca, certo? Então, não teve descendentes aí com ela, certo? Beleza. Capítulo 16, né? Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe amara Davi. Trouxeram holocausto, ofertas pacíficas perante o Senhor. Fez o holocausto, abençoou o povo, né? Tudo estava muito bem aí. Designou os levitas que haviam de ministrar todas as coisas. Estava tudo contente. O Asaf sempre aparece, né? Sempre aparece aí Asaf, que era o cara da música aí, né? Impressionante como esse cara aparece, viu? E harpas e Asaf fazia ressoar os símbolos, lá no verso 5, né? Eles estavam lá. Por que eu estou aqui no capítulo 16? Porque se você ler o capítulo 16, ele é a mesma coisa que Salmos 105, 106, está aqui. Então, o interessante de você estudar a história, você estuda a história do povo, lá, os livros históricos, né? 1 Samuel, Josué, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, Josué, Juiz, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, né? São aí tidos os livros históricos. Então, você conhecendo a história, agora, vamos lá no Salmo 105, vamos lá, Salmo 105. Não, tá bom. Então, aí vamos ver como é que foi aquele fato. Está aqui, ó, Salmo 105. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no teu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios, dos seus juízos, dos seus lábios, vós, descendentes de Arão, seu servo, vós, filho de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor nosso Deus. E aí ele vai falando, né? E vai colocando lá todas as coisas que aconteceu de guerra, permitindo um monte de coisa, como era do Egito, e lhes enviou Moisés, no verso 26, e vai, e fez sair o povo com prata,
e vai lá conduzir o povo no deserto. Então, o capítulo o capítulo 106, o Salmo 106. Aí ele também fala, olha aqui, quando pecamos contra os nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Aqui, aí é Davi, tá bom? Falando. Nossos pais no Egito não atenderam às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das suas misericórdias, foram rebeldes junto ao Mar Vermelho. Né? Então ele vai falando a história. Então, quando você lê, né, olha, Salmo 106, verso 16. Tiveram inveja de Moisés no acampamento de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e tragou a Dotã, e toda aquela turma lá, né? Então, você, conhecendo o Velho Testamento, os livros históricos, classificados como livros históricos, e você depois se depara com salmos desses, você vai ter mais entendimento. Você vai ver mais, você vai ser muito mais sábio, vai entender melhor a história do povo. Para voltando lá em Crônicas. Então ele fez aqui, ó, no, no Salmo, no capítulo 16, toda essa honra e todo esse salmo, todo esse cântico, tudo isso, tá? Aí ele, continuando aqui, como ele colocou sacerdotes, levitas, pessoas ali que já eram designadas lá no tempo de Moisés para estar ali servindo ao Senhor. Né? Olha, no verso 41, com eles deixou Emã, a Gedutum e os mais escolhidos que foram nominalmente designados para louvarem o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com eles, pois, estavam Emã e Gedutum, que faziam ressoar trompetas e os simples instrumentos de música de Deus. Os filhos de Gedutum eram porteiros. Então se retirou todo o povo, cada um, e então você vê que ele tinha toda uma preocupação nos detalhes para que a Deus tivesse a sua honra, os seus servos tivessem sua honra, tivesse todo o que poderiam ali, né, para que eles pudessem ser o povo de Deus, então. No capítulo 17, é uma aliança, é um acordo, né, que Deus faz. Olha, sucedeu que habitando Davi em sua própria casa, disse o profeta Natã, disse ao profeta Natã, eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse, faze tudo que está no teu coração, porque Deus é contigo. Foi naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo, vai, diz ao meu servo Davi, tu não edificarás casa para a minha habitação, porque em casa não habitei. Aí, verso 6, em todo lugar andei com Israel, e aí depois, o que vai fazer? Vai preparar, ó, verso 8, né? Eu fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes tem na terra. Aqui é o Natan falando de Deus para Davi. Prepararei lugar para o meu povo de Israel e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o oprimo como dantes. Desde o dia que mandei houvesse juízes sobre o meu povo Israel, porém abati todos os teus inimigos, e também te fiz saber que o Senhor te edifica uma casa. Há de ser que quando teus dias se cumprirem, e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, aí a promessa da dinastia, lá no verso 11, 17, 11, que será dos teus filhos, estabelecerei o seu reino. Então, o reino aqui tem até uma interpretação falando também, aqui fica claro, né, de Salomão. Mas tem gente que também vê aqui Cristo, né? Então, vamos lá. Esse me edificará a casa, que era então Salomão. E eu estabelecerei o seu trono para sempre. Até então, eu lhe serei por pai, ele será por filho, e a minha misericórdia não apartarei dele, como retirei daquele que foi antes de ti, está se referindo a Saul. Mas eu confirmarei na minha casa o reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natan a Davi. Então aqui foi um acordo. Olha, Deus falou, fazendo tudo. Estou fazendo até o que não fiz para o outro. Eu estou fazendo para você. Então, aproveita aí, né? Ótimo. Aí, Davi, então, ele dá um agradecimento, né? Dá um agradecimento, ó. O que mais ainda te poderá Davi dizer? Verso 19, né?
Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo teu coração fizeste toda essa grandeza, para tu anotar todas essas grandes coisas. Senhor, ninguém é semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Então, veja bem, o interessante de você ler esses livros é que nesses versículos, Deus pode falar o teu coração. Você pode rever um homem aqui, uma pessoa cheia de pecados, uma pessoa que teve problemas familiares, uma pessoa que tinha algo a se envergonhar, mas perante o Senhor aqui, ele está sendo aceito, tá confessando seu pecado, ele está orando a Deus, né? Reconhecendo Deus. Senhor, ninguém há semelhante a ti, não há outro além de ti. Segundo tudo que temos, quem há como o teu povo de Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser seu povo, reconhecendo o que Deus fez, né? E fazer a ti mesmo um nome com essas grandes e tremendas coisas, deterrando as nações diante do teu povo que viste o Egito, estabeleceste agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca de teu servo, acerca de tua casa, seja estabelecida para sempre, como falaste. Aí ele faz, né? E aí deu mais vitórias para ele no capítulo 18. No capítulo 17, ele vai passando o trator em muitos povos aqui, né? Beleza. O capítulo 20 também, ele vai continuando aí, os gigantes lá, o filisteu lá, que ele matou, tinha os irmãos, aí alguma coisa é tirada daqui, né? Porque, ó, capítulo 20, verso 4. Depois disso, houve guerra em Gezer contra os filisteus, que era uma região dos filisteus. Então, Sibecai, o Uzatita, feriu a Sipai, que era descendente dos gigantes. E os filisteus foram subjugados. Ainda houve a guerra contra os filisteus e Elanã, filho de Jair e tal, né? Irmão de Golias. Então tá falando daquele lá que Davi matou, lá no capítulo 17 lá de Samuel, né? Então está descrito aqui. Então tem alguns detalhezinhos que não estão lá. Aqui que tinha 6 dedos e tal, aquele negócio todo. Bom, aí estava tudo bem, né? Tava tudo muito bom até então. Aí o pastor João sempre falava, né? Com perigo, tá tudo muito bom. No caso de Betseba, ele estava lá tranquilo, o exército dele estava guerreando e ele no palácio, quando ele viu a mulher lá e viu no que deu. E aqui estava tudo bem, também, estava lá, tranquilão, organizando todas as coisas. E esse capítulo é um capítulo um tanto polêmico. Por quê? Porque se nós pegarmos aqui, vamos ler primeiro essa parte, tá? E depois ele tem esse mesmo episódio, mas com uma outra. Vamos lá, vamos ler aqui primeiro. Vamos lá. Primeiro Crônicas, capítulo 21. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Satanás, mas que coisa é essa? Se levantou contra Israel. Mas peraí, Davi foi controlado por Satanás? Isso. E, e, e disse, né, incitou Davi a levantar o censo, quer dizer, contar o povo? Então vamos para o mais fácil de explicar. Vamos lá em Êxodo, capítulo 30. Esse negócio de contar o povo. É o mais fácil primeiro para a gente poder aqui terminar a nossa aula. Tá? Êxodo capítulo 30, verso 11, 16. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, recenseamento é a contagem. Como é que tá? Quantas mulheres, quanto negócio todo. Só que no caso aqui é só: cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma quando os arrolares. Aí é que tá. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário, para lá. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima dará a oferta do Senhor. O rico não dará mais, o pobre não dará menos. Aí, quando era feito isso, era para ser feito também
o sacrifício. E essa contagem aqui era só quando Deus mandasse também. E aí? Ele foi por conta própria, ele, a pessoa dele. Mas voltando à nossa polêmica. Satanás agiu? Mas agiu num homem cujo coração de Deus? Que negócio que é esse? A gente fica pensando. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai os céus de Israel, desde Berseba até Dan, que era uma expressão, do norte ao sul, né? E trazei-me a apuração, para que eu saiba o seu número. Aqui, podemos fazer aquela aula chata de português, interpretação de texto. Ele queria saber o quanto que ele governava. Quantos estavam sob o seu poder de rei? Então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requerer isso, meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Se fazer esse negócio aí, vai trazer algo ruim. Não é para se fazer isso. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Pelo que saiu Joabe a percorrer todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe e Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada. Então só podia contar os que tinham essa capacidade física. E em Judá eram 450.000 homens que puxavam da espada. Lá, né? Norte, sul, beleza. Aí o detalhe. Porém, os de Levi e de Benjamim não foram contados. Esse Joabe, graças a Deus, aqui nesse texto, ele teve uma luz. Porque ele mesmo avisou, não traga maldição, não traga coisa ruim para nós, não vai dar castigo, isso é fato. Para que todo que fizesse, né, poderia estar sofrendo isso. Então, no caso, ele poupou os levitas, aqueles que estavam ali servindo ao Senhor, e o Benjamim, por causa, lembra daquela guerra civil que teve lá atrás, lá no livro de Número, aquele negócio todo lá, que teve que dar homem das outras tribos, porque não tinha homem para casar lá com as mulheres benjamitas, então ele já estava em menor número. Então falando, não, vamos livrar os homens de Deus, os levitas, vou livrar os benjamim, que já não tem muito, né? Entre eles, porque a ordem do rei foi abominável, foi abominável a Joabe. Joabe teve uma luz aqui muito importante, que não certo, né? E aí a coisa aconteceu. Verso 7, tudo isto desagradou a Deus, pelo que feriu Israel. Então disse Davi a Deus, muito pequei em fazer tal coisa. Agora, porém, peço que me perdoes a iniquidade, os meus erros, as minhas injustiças, né? De teu servo, perdoe, porque procedi muito loucamente. Tá, até aí o entendido. Aí por que a polêmica? Porque o problema de aceitar esse versículo aqui é uma questão de tradução. Porque tem tradução do hebraico que coloca a palavra inimigo. O inimigo, vamos lá, então vamos lá, né? Segundo Samuel 24:1. Vamos lá para a gente poder terminar com isso. Segundo Samuel. Como eu estava dizendo, o problema seria então o caso de tradução de hebraicos, vamos dizer assim. Tornou a ira do Senhor a se acender contra os israelitas, e ele incitou Davi contra eles, dizendo, vai, levanta o censo. Então esse é 2 Samuel 24:1. No hebraico está inimigo. O hebraico dá inimigo. E uma outra tradução traz um inimigo. Aí que é o problema. Muitos falam inimigo, quando fala inimigo, traduzindo do hebraico, fala-se a respeito de Satanás. Porém, essa mesma palavra, quando ela não dá um entendimento todo, pega a palavra inimigo como se fosse uma pessoa mesmo que colocou Davi à prova, né? E Davi aceitou o desafio
de fazer o que não devia, que era contar o povo. Mas em todas as situações, seja um inimigo físico, uma pessoa, um outro rei, ou um inimigo do próprio governo, alguém lá, um opositor, ou Satanás, né, atuando nele lá, como no caso de Saul, né, como no caso de muitos outros, o que incitou, o que levou ele a fazer, o que foi feito errado. Foi feito fora da vontade de Deus. A gente fica tentando, criando caso, como aqui eu estou falando, né? Para que, mas quando o senhor estava lá falando isso, o senhor não explicou isso aí, né? O senhor não falou isso aí, eu estou lendo aqui, o outro vai fazer a leitura, também lê de forma diferente, vê a tradução, e aí? Então ela está sendo explicada. Então o hebraico, a tradução do hebraico, perdeu o sentido, aqui no caso, quando veio para o português, né? Mas algumas traduções têm colocado Satanás, outros têm colocado inimigo, outros têm colocado, né, a ira de Deus. Então, Deus, ele permitiu que isso acontecesse, mesmo não sendo da vontade dele, né? Aí, mas é Davi, é um homem segundo o coração de Deus. E você, não é filho de Deus? Você não é filho de Deus? Quantas coisas nós também sabemos que não devemos fazer, a gente vai lá e faz? Né? Quando alguém fala, né, fala assim, fulano saiu da igreja, olha, parece que está com o cão no corpo, né? De tanta coisa que não fazia, agora está fazendo. O inimigo, Satanás, o diabo, o capeta tá naquele um lá que antes estava aqui no culto. Um comportamento totalmente avesso, contrário às escrituras. A gente usa as expressões assim, não é? Usa sim, usa. Então, aqui, né, é, tem teólogos que preferem falar que, assim, e pode ter sido apenas uma interpretação errada, uma tradução errada, né? Mas a ira de Deus se acendeu, né? Então, Deus permitiu, Deus permitiu. Deus permite Satanás agir, que é Satanás, ou ele mesmo queria, né, permitiu, né, a Davi fazer essa contagem do povo, né? E isso, qualquer uma das traduções, o que aconteceu foi algo que realmente desagradou muito a Deus, e isso veio com que houve um morticínio muito grande ali entre o povo, né? E até Deus fala para ele, ó, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, né? O que queres, né? Verso 12. 3 anos de fome, né? 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, né? O que você venceu agora vão vencer você, a espada dos teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor cause destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou, né? Esse aí foi o Gad, que foi falar com o Davi. Aí, Davi, estou em grande angústia. Caia eu nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas suas misericórdias, mas não nas dos homens, não caia eu. Então ele falou, não, melhor todos os erros, outra lição, com todo o pecado, com toda a lamaceira do pecado, com toda a vergonha, com todo o horror, com toda a culpa, a gente ir para Deus, né, do que a gente tentar resolver por nós mesmos ou com pessoas que não tem nada a ver com Deus, o problema que nós temos com Deus, né? Porque são muitíssimas as suas misericórdias, né? E aí então enviou o Senhor a peste, então escolheu Deus agir, né? E caíram 70 mil homens. Muitas pessoas morreram. E aí? O que essas pessoas tinham a ver com a escolha, a decisão fora das escrituras de Davi em fazer a contagem do povo? Pessoas inocentes morreram. Outra liçãozinha. Por causa de nós, pessoas inocentes podem nunca mais pisar na igreja, esses outros escândalos. E as pessoas que morreram, Deus é soberano, né? Para ele dá a vida e ele, né? Ele tira a vida. Então, foi a decisão dele aqui, de Deus, né? E se arrependeu o mal que tinha feito, né? Basta, né? Agora, então, Deus falou pro anjo, já deu, já tá bom. Resumindo, então, foi Davi,
fazer um sacrifício. Agora tem outro ensinamento para a gente terminar mesmo. Davi foi a um lugar fazer um sacrifício, né? Até o dono também viu até o anjo do Senhor e pensou que ele ia morrer, né? Davi disse a Ornã, que é o cara, o dono, dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-me-no pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi, tome o rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem quiser, bem parecer. Eis que dou os bois, holocaustos, trilho, a lenha, o trigo, tudo, oferta de manjar. Era para fazer um sacrifício completo, né? Completo. Tornou o rei Davi a Ornã. Não. Antes, pelo seu inteiro valor, a quero comprar. Porque não tomarei do que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocaustos que não me custem nada. É isso aí. Outro ensinamento, então, né? Sacrifícios que não custam nada. Não vou apresentar Deus. Sacrifício que não custa nada. A vida te custa. A vida custa. Né? Custa para você. Tem um valor para você. Eu não sacrificarei ao Senhor holocaustos que não me custem nada. É. O sacrifício aí está te custando alguma coisa? Está valendo? Está tendo valor perante o Senhor na sua vida? Aquilo que está fazendo para Deus? Ou está tirando de você para você realmente ofertar a Deus? Não custa nada, não tem valor nenhum. Se para você não custa nada, né? Para Deus muito menos. O que você faz para Ele, né? Vai dar as sobras, o resto, né? Aquele que não te faz falta. Pensa assim, isso aqui. Não oferecerei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada, né? Aí então a gente vai continuar aqui os nossos comentários, tá bom? Na nossa próxima aula. Lembrando, tá? A leitura, você que está acompanhando, mesmo que está sendo no gravado aí, neste momento, leitura, tá? Você sabe como é que você vai fazer, você vai fazer leitura, vai marcar o dia, o capítulo, tá? Ali um resumidinho do que você leu, né? No máximo, aí 5 linhas, e sim, depois, logo embaixo, aquilo que você aprendeu, aquilo que ficou do coração, aquela pérola, aquele ensinamento que você, puxa, esse aqui para mim, a leitura de hoje, tá bom? Então, manda aí nós aí no nosso grupo, tá certo? E para quem vai assistir no gravado, faz como teve um aluno que mandou hoje para mim, acho que o Josué, né? Foi o Josué, Miss Kelly? Foi, né? Sim. Josué, ele assistiu a aula toda passada e ele fez um resuminho muito legal, tá? Comentou um pouquinho ali e fez o seu comentário. Então, isso também está valendo, tá bom? Então, muito obrigado. A gente fica por aqui, mas nós vamos orar. Nosso Pai, quero agradecer a Ti por mais esse momento, Senhor, de leitura de Tua palavra, de estudo, algo que a gente, Senhor, precisa muito na nossa vida. Tua bênção, para que aqueles que não puderem estar, Senhor, no ao vivo, aqui essa noite, possam estar da próxima vez. E os que não puderem, Senhor, que eles façam o possível para assistirem no gravado, não ficar sem estudar, não ficar para trás, não acumular, Senhor, as aulas, Pai, para não haver desistência. Tua bênção, Senhor, para que nós possamos, assim, juntos estar aqui aprendendo de Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Tá? Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Valeu, valeu. Tchau, tchau.